Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast De Frente Comigo. É uma honra, uma satisfação ter a sua audiência aqui mais uma vez, viu, meu? Muito obrigado. Obrigado a você também que me acompanha na TV Alterosa e tá aqui comigo no YouTube. Eu fico muito feliz. Muita gente me manda mensagem dizendo: ô Pablo, eu tô te vendo lá, tô vendo cá. O importante é que nós estamos sempre aqui, ó, conectados. Mas sem muito papo, apesar que você que tá chegando agora, se não for inscrito, se inscreva no meu canal. Te peço isso sempre, é muito importante. Não deixe de se inscrever. Dê o seu like, compartilhe com os amigos. Isso facilita que esse projeto se mantenha por muito tempo. Por aí a gente vai fazendo esse trabalho que a gente tem feito aqui com muito prazer. Se você também quer um personagem aqui de frente comigo, me indique. Coloque aqui nos comentários: ô Pablo, entrevista fulano de tal que eu quero ver no seu podcast. Quem sabe a sua indicação pode trazer esse personagem aqui junto, de frente comigo, na verdade. Ó, se prepare porque o papo de hoje, o papo é diferente. Eu nunca tratei desse assunto aqui no podcast, mas ele vai mexer com muita gente. Mexer assim, além do prazer. Vamos pra dentro da relação. Vamos falar de sexo? Todo mundo gosta de falar de sexo, né? Mas vamos falar de verdade. Talvez tá faltando pra você, ou pode ser isso o fator que vai melhorar o seu relacionamento. Sem muita conversa, falando de sexo, se prepare, porque a partir de agora é de frente comigo. Pois é, o assunto é sexo, mas engane você que eu, Pablo Thiago, vou falar de sexo, que eu não entendo nada, como eu sempre falo, né? Pessoas casadas vão entendendo menos a cada dia. Mas tem uma pessoa aqui que vai tentar desmistificar esse fato. Eu estou com a especialista sexóloga Jordana Medley. Um prazer estar com você aqui, Jordana. Prazer, querido. Uma honra estar aqui na sua mesa de frente com você. Pois é, ó, antes de tudo quero te agradecer por aceitar esse convite. Sei que sua agenda é uma correria danada, mas estar aqui comigo é um prazer mesmo e fico muito feliz. Eu acredito que quem está em casa vai ter a experiência de entender um pouco mais a vida sexual, principalmente as mulheres. Vou falar isso, porque vai impactar os homens, né, Jordana? Sem dúvida, né? Uma mulher feliz, uma casa mais feliz. E assim, falar de sexo ainda é um tabu, né? As pessoas fazem sexo, gostam de sexo, mas na hora de falar fica todo mundo aí ressapiado como se fosse virgem, não é isso, minha filha? Exatamente, uma grande vergonha. Mas isso tem uma origem muito curiosa. É porque aqui no Brasil, do lado de cá do mundo, as pessoas vinculam a sexo tudo aquilo que é errado. Por exemplo, você se lembra de algum palavrão que não tem origem sexual? Ou sobre a sexualidade da pessoa, a orientação sexual dela? É verdade. Não tem. Todo palavrão tem relação às partes genitais, ao que a pessoa faz ou deixa de fazer na cama. Enquanto do outro lado do mundo, lá no Oriente, lá as pessoas que praticam o Tantra, o sexo é algo sagrado, porque é a única coisa capaz de trazer vida humana no mundo. Hoje a gente tem tecnologia, né? Então pode fazer uns menininhos lá no laboratório, né? A gente tem inseminação e afins. Só que antes de toda essa tecnologia, a única forma da gente nascer é um homem e uma mulher fazendo sexozinho gostoso, preferencialmente com orgasmo no final. Show. E disso que a gente vai falar aqui. Vai ser uma gozação danada esse podcast, que o assunto é importante. Agora, Jordana, quero que você fale um pouco sobre você, pro pessoal de casa aí que tá nos acompanhando, entender quem é Jordana Medley, terapeuta sexual? Defina pra gente tudo isso. Terapeuta sexual, né? Bom, antes de contar um pouquinho sobre minha carreira, eu vou me definir como uma mulher que, quando tinha por volta de 20 anos, ouviu de um homem que não era mulher o suficiente para ele. Ixi. E o pior é que isso na época era verdade, porque naquela época eu não era mulher nem suficiente para mim, né? Eram tantas as pressões estéticas, as pressões também familiares e de convivência, e hoje eu ensino mulheres a perceberem como o prazer liberta, e mais do que isso, eu ajudo as mulheres a entenderem o poder que elas têm dentro de si, porque afinal de contas só a gente também traz vida nesse mundo, porque com toda a tecnologia precisa de uma barriga de mulher para que a vida se perpetue nessa terra, né? Show de bola, gostei da visão. Mas você falou que quando você tinha 20 anos, parece que você tem carinha de 20. Ai, muito obrigada. É tão das antigas assim? Bastante tempo, tenho quase 40, né? Olha Faço só. 39 anos em junho, tenho já 12 anos de carreira. Eu comecei a minha carreira com Alune Passion. Antes de trabalhar com sexualidade, eu fui bancária por muitos anos. Eu era gerente business no Banco Santander e sou pós-graduada em mercado de capitais e derivativos. Só tem que eu brinco, a vida estava muito chata, eu vivia muito doente, eu saí do banco, né? Fiz
certo. Eu tinha cabelo quando eu trabalhava no banco, você acredita? Tá vendo? Acaba, Foi lá que ele foi embora. Extremamente estressante. Difícil. E aí, um ano depois, fora de mercado, eu era muito jovem, tinha um salário muito alto e não falava inglês. E essas coisas eram bem incompatíveis para se conseguir um novo emprego. Então, eu decidi empreender. E assim nasceu a Lune Passion. A Lune nasceu como uma loja de lingerie online, onde a pessoa via lingerie na internet e eu levava na casa dela. Mas, de verdade, isso nunca aconteceu. Porque desde o começo eu passei a estudar e me especializar em sexualidade humana. E comecei a fazer chás de lingerie e palestras. Então, hoje eu sou terapeuta sexual, sou pós-graduada em sexualidade humana, professora de pompoarismo, instrutora de massagem trântrica, sou coach em relacionamentos também e já tenho mais de 12 anos de carreira. Então, ajudar mulheres na área sexual é o seu foco. Sexual que eu falo assim, na experiência, na relação, na vivência, empoderá-las através disso. Isso, através do prazer. Ensinar para a mulher que ela pode e merece ter prazer. Prazer na cama e também prazer na vida. Ó, então vai ser um prazer esse bate-papo, que a gente vai conversar muito. Ó, segura aí então que a gente vai dar continuidade. Você tá gostando do tema? Já comenta aqui se você tá curtindo, dê o seu joinha, é muito importante. Você chegou agora, Edgar? Se inscreva aqui no nosso podcast, se você ainda não é inscrito, se inscreva que é muito importante, participe com a gente, faça um comentário, compartilhe inclusive no grupo de família. Sua tia lá que tá precisando de falar de sexo, sua família inteira, porque o assunto aqui é sério. Apesar que quando fala de sexo o povo assusta, né? Daqui a pouco, segura que não vamos falar disso. Mas deixa eu agradecer os patrocinadores aqui do nosso podcast. Eu começo agradecendo mais uma vez a Pampulha Consultoria. Ô filhão, presta atenção. Como é que tá o financiamento que você fez do seu carro? As parcelas já não estão cabendo mais no seu bolso? Você tá com dificuldade? Você sabia que você pode estar pagando 2 veículos, sendo que você só comprou esse Uno Mille e tá na garagem? Isso acontece demais. Os bancos às vezes têm cláusulas que você não entende. Como diz o Luiz, cláusulas matemáticas. Se você fizer uma revisão, você pode descobrir que está pagando taxas abusivas. Aí que entra a Pampulha Consultoria, fazendo essa análise para você. Se está com busca e apreensão, o banco te ligou, você vai esperar o oficial de justiça bater na sua porta, levar o seu bem na frente da sua família? Ô meu filho, não perde tempo não. A Pampulha Consultoria é o contato, tá aqui para você fazer contato agora. Faça uma análise para ver se de fato você está com juros abusivos, isso é muito importante. Se o banco já levou o seu carro, busca e apreensão, liga lá que a Pampulha Consultoria resolve para você. É a minha indicação, tá? Não vai procurar na internet aí para cair em golpes não, tá? A Pampulha Consultoria tem profissionais competentes que trazem bons resultados. Agradeço também minha equipe, aliás, do Odonto Araújo, né? Deixa eu agradecer ao Odonto Araújo, que é uma equipe de profissionais que vão cuidar da sua saúde bucal. A Patrícia Bertz é a minha amiga, o contato tá para você na tela aí. É a família dela cuidando da sua. Tudo em saúde bucal você tem que procurar, porque fica ali, ó, bem na Rua Tamoios, no centro da capital. Todas as especialidades que você precisa. Ô, Pablo, eu quero implante. Tem também. Quero pôr aparelho na minha menina que tá com os dentes tortos. Vai lá na Patrícia que tem também. Tem tudo que você precisa. Raio-X, resolve sua vida lá. É a Odonto Araújo cuidando da sua família. A família da Patrícia à disposição da sua. Manda lá, tá bom? E não menos importante, deixa eu agradecer a Brasil Sustentabilidade. Meu povo, a Brasil Sustentabilidade é uma empresa que pensa no meio ambiente. Hoje em dia tem muitos empresários que só têm empresa e vão obtendo lucro. A Brasil Sustentabilidade não. A partir dos resíduos que você jogaria no lixo, ela transforma isso em negócios. Por isso, se você tem um ferro velho, se você tem uma empresa com lixo eletrônico e fica pensando onde vai esse tanto de computador que está aqui, a Brasil Sustentabilidade compra na sua mão. É só você fazer contato nesse WhatsApp que está aí, ligar lá, que eles vão mandar um especialista até você e fazer essa análise e comprar esse produto na sua mão. Então conheça a Brasil Sustentabilidade e siga também no Instagram, porque isso é muito importante. Empresas que fazem bons negócios e também cuidam do meio ambiente, é coisa boa demais. Por isso está aqui no nosso podcast, minha querida... como é que chama? Gabi Listmaier e meu querido Anderson Alves da Brasil Sustentabilidade. Meu muito obrigado pela parceria de sempre, tá bom? Agora joga pra cá, que a minha parceria agora é com você, minha filha. Bora. Explica pra essa mulherada que vive uma vida, e eu brinco sempre aqui, tá? Não é mentira não, isso é fato. Por que casado não faz sexo? Vou te explicar isso agora. Que dificuldade é essa? É um problema meu, do Léo aqui, do Chiquinho, todo mundo aqui, tá? Não, mas isso é algo muito comum e as pessoas, às vezes, potencializam isso muito. O que acontece? Habitualmente, as pessoas se casam,
mais jovens, hoje menos, né? Hoje a data de início do casamento na casa dos 30 anos, em média. Antigamente as pessoas se casavam mais cedo. Verdade. E aí, quando uma pessoa tem 30 anos, 35, 40 anos, o nível de responsabilidade dela na vida como um todo é muito superior do que quando ela tem 20 e poucos. E aí a pessoa se casa e na memória dela, o que vem? Quando ela tinha 20 e poucos anos, ela solteira ou estava namorando e fazia muita assim, vergonhice na vida, né? Toda hora era hora, todo tempo era tempo, Nessa faixa etária, além de estar com os hormônios aqui em cima, todos eles, a pessoa também não tem pronto ainda o córtex pré-frontal. É a parte da frente aqui do nosso cérebro. Essa parte é responsável pelas noções de responsabilidade. É onde desliga quando a pessoa consome álcool, por exemplo. Então já reparou quando a pessoa tá meio chapadinha, ela fica mais solta, mais alegre, mais falante, toma mais risco, então é perigoso o álcool porque a pessoa pode se acidentar de diversas formas. Essa parte do cérebro, na juventude, não tá pronta. Aí, quando você faz 40 anos e tá casado, tem mais ou menos uns 5, quando você busca na memória, você lembra de quê? De quando você tinha 20 e poucos. E aí, não é só a quantidade de sexo, você era uma pessoa completamente diferente. Seu corpo era diferente, a sua mente era diferente. Para além disso, dentro do casamento, habitualmente, tem os filhos, né? Isso. E o filho muda muito a vida do casal. O meu, inclusive, tem um apelido chamado cubo de gelo. Um cubo de gelo tem hora, esfria que é uma beleza. Né? Desce tudo. Que assim apareceu aqui? Não era pra estar aqui, e aí acaba esfriando. Mas é muito bom, né, ter filho? Não, sim, ter filho é uma delícia. Mas as pessoas, muitas vezes, não se preparam para o filho na parte relacional. As pessoas cuidam do filho. E aí, o que muita gente não sabe? Pai e mãe não transam. Quem faz sexo é homem e mulher. Pai e mãe é função. Pai e mãe é função de cuidado. Tem que criar e educar aquela criança. E normalmente esse cuidado vai até os 18 anos ou até a criança completar a faculdade. Se deu tudo certo, daí voa passarinho. Joga o filho no mundo e a sua função de pai e a função de mãe não é mais necessária. Você vai estar ali para dar apoio. Você não vai deixar de ser pai do seu filho. Mas você não tem mais obrigação de cuidar daquele ser. Aquele ser agora é um adulto independente. Aí o que acontece? Casal tá lá, bonitinho, tá trabalhando, etc, namorando, opa, fez neném, né? Fez um neném gracinha. Até o 6º mês da criança é quase impossível esse casal ter dinâmica sexual. E ninguém fala isso. E aí, por que é quase impossível? A mãe não dorme, coitada. O menino passa a madrugada toda acordado, chorando, dando de mamar. É o peito que racha, tá cheia de dor. O homem, muitos deles não são parceiros nesse momento. O moço só dorme. Tem uns que levantam e dão uma madeira de vez em quando, né? Aí essa mulher que passa mais de 6 meses sem dormir, esse corpo não tá apto a ter sexo. O cérebro não vai relaxar. Para o cérebro estar relaxado, ele precisa de descanso. E uma pessoa que não dorme há muito tempo, como é que aquele corpo vai estar ali tranquilinho, sossegado para poder ter um orgasmo? Não tem jeito, é mais complicado. Passado isso, até o 2º ano da criança, a mulher está em puerpério. Puerpério não são só os 45 dias do parto. Puerpério dura em torno de 2 anos. E por que esse tempo? Dentro desse tempo, o corpo da mulher tem uma série de questões hormonais, principalmente se essa mulher amamenta, que faz com que a mulher olhe para a cria e esqueça o macho. Por quê? A gente é bicho. E como o bicho vive na floresta, a mulher precisaria do homem até por volta de 2, 3 anos da criança. Porque aí a criancinha, bicho humano, no mato já consegue caminhar sozinha, pegar umas comidas, a mulher pode procurar um outro macho para procriar novamente. Esse macho pode ir embora e procurar uma nova fêmea para procriar novamente. Isso quando a gente era bicho e vivia no mato há centenas de milhares de anos atrás, né? Não tô falando de agora. Mas o nosso corpo evoluiu, só que essa parte da natureza não. Então, se até os 2 anos da criança, o homem não lembra de chamar a mulher para ele, de falar para a mulher que além de mãe era mulher, ela esquece. E aí acontecem muitos divórcios quando a criança faz por volta de 4 anos. Por quê? Até os 2 anos, a mulher está ali desligada. Ela foca no papel 100% de mãe. Isso tem relação com o deslocamento de libido, a gente pode falar também. Aí, até os 2 anos, o pai tá assim, putz, cadê minha mulher? Né, agora, tô querendo fazer assim, vergonhice. E a mulher não comparece, né, tá sempre com dor de cabeça. E aí não vai. Mas vamos esperar um pouquinho, porque eu acho que a menina tá pequena, quando ele crescer isso melhora.
Passaram 2 anos do casal sem interação nenhuma, sem dinâmica de casal. Perdendo a conexão. Completamente, vivendo só como pai e como mãe. E como partilhadores do lar. Pagando boleto, resolvendo as pendências da casa, né? O tesão... Comprando aquele leite caro, né, etc. Exatamente. E o tesão tá onde? Lá no fundo da gaveta, bem escondidinho, né? E aí vai ficando ali. Passou todo esse tempo, ambos esqueceram como é essa conexão. E para voltar é complicado. É possível? Muito. A gente consegue consertar em terapia, a gente melhora muito todas essas questões dos indivíduos. Só que é um pouco mais complicado. E aí quando a criança faz 4 anos, são 2 anos ali daquele período de puerpério, mais 2 anos tentando o negócio melhorar, alguns casais partem para o próximo filho, e aí vai entrar no período de puerpério de novo, e aí o menino fez 4 anos, o caçula tá com 2, ó, o casal separou. E aí é por conta dos meninos? Não, não é por conta dos filhos. É por conta da dinâmica do casal. Ninguém contou para aquele homem que quando a mulher parisse, ele ia perder a mulher dele. Ninguém contou para aquela mulher que quando ela parisse, a libido dela seria completamente deslocada para a criança. Libido é energia de vida. É aquilo que move a gente. É aquilo que faz a gente querer viver. Quando a gente não tem filho... A libido está normalmente no objeto de desejo da gente, nos nossos parceiros ou nos trabalhos. Tem pessoa que desloca muito a libido para o trabalho. Trabalha. Só vive para trabalhar. Em certo ponto tá tudo bem com isso. Só que há esse deslocamento e quando a pessoa não sabe, ela não consegue retornar. Ela se perde dentro daquele papel, dentro daquela persona. E é isso que é muito complicado. Agora, quando o homem e a mulher têm ciência disso... Vai dando um tempo, o marido chama a esposa e fala, amor, vem cá. Você lembra que você é mulher também? Você lembra que você é minha mulher? Volta pra cá. Exatamente. Você é gostosa, eu tô sentindo sua falta. Vamos combinar de... Eu brinco que o casal que tem filho pequeno, o sábado à noite dele é domingo à tarde. Por quê? Dormindo? Não, porque domingo à tarde dá pra deixar o menino com a avó. Ah, verdade. Porque sábado à noite é complicado. Agora, uma criança pequena, mas por volta de 2, 3 anos, se o casal tiver rede de apoio, essa criança pode ser cuidada um domingo à tarde, pela família, pela avó, por uma tia, ou mesmo até a contratação de uma babá. Uma criança muito pequenininha, um bebê, isso é um pouco mais complexo, né? Mas para criança já crescidinha... 4 horas de um domingo à tarde, gente, com a casa só pro casal. Isso a mulher também tem que ter consciência, que muitas vezes a mulher se dedica tanto à cria, vamos dizer assim, que ela se perde nesse amor integral. Exatamente. E às vezes também a mulher fica... o corpo mexe tudo. Ela também fica desgostosa com o corpo, ela acha que ela não tá bem e afasta, né? Isso acontece também. Muito. Então esse diálogo entre os dois tem que haver o tempo todo. Fundamental. E esse entendimento que eu nem fazia ideia. As pessoas não falam sobre isso. E é algo extremamente comum. O que acontece é voltar, porque, de modo geral, as pessoas pouco entendem sobre as personas que a gente tem, né? Quando você tá trabalhando, você é uma pessoa. Quando você é o marido da sua esposa, você é outra pessoa. Quando você é o pai do seu filho, é uma outra pessoa que está atuando ali. Quando você é o filho do seu pai, é uma outra pessoa. Então a gente vai passando por todos esses papéis e não tem clareza sobre eles. A gente acha que a gente é igual em todos os cantos. Não é. E daí, quando vem a maternidade e principalmente o casamento, as pessoas às vezes se perdem um pouco dentro desses papéis e esquecem. Quem é o homem Pablo? Quem é a mulher Jordana? Onde que essas pessoas habitam? A gente, por exemplo, quem é você? A gente responde a profissão, responde parentesco, responde o que gosta, mas quem você é? A gente não sabe, a gente nunca para pensar sobre isso. E aí, à medida que a vida vai passando e o tempo vai levando, chega num ponto que, cadê eu? Então, primeiro isso reverbera dentro do casamento. E por que o sexo é uma das primeiras coisas que vai embora? Porque o orgasmo é muito potente. O prazer que as pessoas têm durante o orgasmo é um prazer muito intenso, muito grande, muito poderoso, neuroquimicamente inclusive. O orgasmo libera uma série de neurotransmissores super benéficos à nossa saúde. E se a pessoa não consegue ter prazer, não se permite, não sabe quem é, ela não pode ter orgasmo. O corpo não deixa. O cérebro não permite. A mesma coisa ocorre com a mulher. Libido completamente deslocada para a criança. O parceiro, muitas das vezes, não é parceiro de verdade, né? Tá só ali, male pagando os boletos. E na hora de ir para a cama, quer fazer o quê? Dá um cutucãozinho? Vira aí. Vira de ladinho. Bora né? lá.
3 minutinhos de tchaca-tchaca na buchaca, né? Gozou, dormiu. Tempo bom isso aí, 3 minutinhos, viu? Expectativa lá no alto. E aí, como é que faz isso, gente? Quem que vai querer repetir isso? Agora, você falou de persona, então, às vezes o casal vive uma persona somente pai e mãe e esquece a persona homem e mulher. Exatamente. É o que pode ter prazer, é o que vai dar sensualidade, é o que vai deixar a coisa mais bruta ali, o negócio que vai gerar desejo, mais né? latente, isso, que vai principalmente gerar desejo. A gente Mas tem como que separa isso? O casal vai estar ali em meio ao relacionamento. Pois é, aí tem que ter Só com prioridade. Depende. Muita coisa só com terapia, mas tem algumas coisas que qualquer pessoa pode fazer. Por exemplo, tem uma das técnicas que a gente tem em terapia sexual. Então para aí, vamos lá. Atenção, você que acompanha esse podcast, tá casada há muito tempo, inclusive tem filhos. Existem técnicas para você despertar o homem, a mulher dentro de si. Com você, Jordana. Vamos lá. Vamos começar com o que eu chamo de agenda do amor. O que é a agenda do amor? É o casal definir um dia e horário na semana, senta os dois, conversa, bate a agenda, porque os casais têm profissões diversas, né? E às vezes mal se encontram em casa. Então pega um dia e um horário que é possível estar em casa, às vezes o horário que a criança já está dormindo, pode ser um dia em casa à noite. Separa que seja 1 hora na semana. O ideal seria mais, mas 1 hora por semana, desculpa, mas qualquer casal tem. É questão de prioridade. Pega essa hora e vai ser o quê? A hora do casal, a hora do amor. E eu chamo a hora da sem-vergonhice e a hora do afeto, porque são coisas distintas que as pessoas também não entendem. A hora do afeto é a hora de chamegar, né? É bater um papo gostoso, não falar de criança, não falar de boleto, falar dos dois. E chamego, pegada, cheirinho no cangote, passada de mão no corpo, aquele momento bem romantiquinho do casal, hora do afeto. Se não der pra ter 2 horas no dia, pega 1 semana pra ter a hora do afeto e outra semana pra ter a hora da sem-vergonhice. O que é a hora da sem-vergonhice? É a sem-vergonhice. É o sexo selvagem gostoso. Ah, vou marcar a hora pra transar? Se você quiser transar, vai. Porque se você não marca a hora, você não transa. Por que os casais não transam mais? Porque não marca a hora. A gente, quando é jovem, não precisa marcar horário. Cada um mora na sua casa, eles vão se encontrar... Sex appeal lá em cima, o tesão lá em cima. Não, a mulher tá pensando na segunda-feira qual é a calcinha que ela vai vestir pra encontrar o namorado na sexta. Exatamente. Né? O homem tá pensando em dar aquela capinada no parquinho e passar um bom perfume. Que é importante, né, gente? Importantíssimo. É verdade, tem que dar o capinado no parquinho. Exatamente. Mas é que tem uns homens que é meio rupestre, tem uns estilos mais rústicos. Hoje em dia tá usando isso mais não, né? O homem tá usando mais liso, né? Também, né? Não precisa ser liso completo, pode, mas não precisa. Mas pelo menos ter os pelos separados, isso é uma questão de higiene também, né? Pra ficar ali bonitinho. Então, os dois se preparam. E aí, quando você tem essa preparação, isso é preliminar. Então, a preliminar tá acontecendo de segunda a sexta-feira. Gera a construção, já vai... Exatamente. O cérebro tá ali trabalhando. Ó, sexta eu vou dar. Sexta-feira tem, né? E esse tempo todo o cérebro trabalhando nisso. Aí, quando casa... A pessoa tá ali do lado, né? Com filho ou sem filho. No começo, às vezes, a moça ainda bota uma lingerie bonitinha, o moço tem a cueca que ressalta o pacote, fica simpático, uma boxinha. Para não dar marca de freada. Exatamente, coisa linda. Passa um tempo... Tá o moço com a cueca frouxa. Eu chamo a cueca do pinto caído, que é uma tristeza, aquela zorba. Sabe aquela que tem formato de triângulo? Eu não sei, eu não uso essa não, pelo amor de Deus. Mas tem uma cueca, gente, aquilo é um pavor. É uma cueca de antigamente. Ela é de algodãozinho, de zorba. Não é que a marca zorba seja ruim. Que tem a frente assim, que tem a lateral aberta, né? Tem a lateralzinha pra aberta. Coçar, eu acho, não sei, que eu sou da época. Aquilo dali, o moço de costas, fica sobrando uns paninhos embaixo. É pavoroso, não dá não. Você sabe que o homem casado, e aí vale uma dica, talvez, eu não sou terapeuta, quem sou eu? Mas um dia eu falei, eu quero dar uma palestra para homens, que o homem ele não se cuida muitas vezes. Ele vai vendo uma rotina na relação que, por exemplo, eu hoje vejo a relação como todos os dias. Você tem que cantar a mulher, você tem que conquistar esse papo. E esse papo é verdade. Muitas vezes o homem chega em casa, às vezes ele tá desprovido de um abdômen fenomenal e quer andar sem camisa com aquele, sabe, esboçando um perfil que não é bonito. E todo dia. E a mulher vai falar, não, você é fofinho, você é bonitinho. Porque ela gosta de você. Mas no fundo não tá bonito. E ele não percebe. Aí eu falei, gente, pra você saber, principalmente, eu emagreci. Eu precisava. Não só pela estética, pela saúde. Mas comecei pela estética. Ah, o que me fez emagrecer? Faça amor olhando no espelho. Faça. Aí você vai fazer amor olhando no espelho. Será que
minha mulher tá fazendo amor comigo, ela tá fazendo favor. E pela minha estética eu entendi que era fazer favor. Eu precisava melhorar pra ficar mais bonito. E ali eu entendi. Então, muitas vezes os homens, e aí eu falo por homens, que é a minha experiência, eles vivem uma rotina no casamento e não percebem essa conquista diária. Acha que não precisa fazer isso. Exato, porque já tá acho conquistado. Que tem que encantar todos os dias, né? Bonito eu não fiquei não, mas pelo menos eu fiquei magro. Já melhorou um pouco a performance. A questão de perda, a diminuição de gordura, percentual de gordura corporal, é extremamente saudável para ambos os sexos, mas principalmente para o homem. Quando o homem tem um percentual de gordura muito alto, aquele tecido adiposo, ele vai funcionar de uma forma diferente no corpo e acaba sintetizando testosterona e estradiol. Então, o homem que tem um percentual de gordura muito alto, ele tende a ter problemas sexuais, porque a testosterona dele não vai ser utilizada no corpo como deveria ser. Então, a questão de ter um corpo magro, eu não tô falando de um corpo esbelto, de abdômen de tanquinho, é lindo, a gente adora, sim, mas nem todo mundo dá conta, porque dá um trabalho pra mulher já ter um abdômen de tanquinho, assim como a mulher. É lindo ter uma cintura fina, os peitinhos olhando pro céu, bumbum redondo, maravilhoso, mas dá trabalho, custa caro. Né? Nem todo mundo consegue ter um corpo perfeito, mas cuidar-se minimamente, manter o percentual de gordura nem que seja minimamente dentro dos padrões aceitáveis de saúde é muito importante, porque isso também melhora a disposição física. Se uma pessoa tem um percentual de gordura muito alto no corpo, e por que eu tô falando de percentual de gordura? Porque tem pessoas magras que são gordas. Isso. Você olha pra pessoa, ela tem um corpinho lindo. Quando você vai ver, não tem músculo nenhum naquele corpo, gente. É osso e gordura. Aí também não presta, porque não vai ter saúde de modo geral, né? Então, um corpo saudável é fundamental. Nas questões sexuais, todo mundo fica querendo uma pílula mágica, né? Eu quero um remedinho que eu vou tomar e vou resolver tudo. Ninguém quer fazer o básico. O que é o básico? Comer direito, mexer o corpo, dormir bem. E aí, quando a gente vai pro casamento, né, novamente, a maioria das pessoas não tem isso. Casa. A quantidade de pessoas, eu não posso falar com dado científico, vou falar por experiência própria, tá? Dentro do meu ciclo e tal. Mas quase todo mundo que eu conheço engordou muito nos primeiros anos que casou. Engorda mesmo, verdade. Muita gente. Casa magrinho, dá 5 anos de casar, tá todo mundo roliço, né? Por quê? Principalmente quem casa muito jovem, né? Não, agora casei, minha casa, minhas regras, vou comer iFood todo dia. Né? As pessoas não querem cozinhar em casa, não querem comer comida de verdade. Eu costumo falar sobre o descascar mais e desembalar menos. Que é você comer comida de verdade, né? Comida que dá na terra. Aí ninguém quer. Aí casa, o casamento tá lá aquela tristeza, né? Para de fazer sexo por todas essas questões. Até agora que a gente trabalhou são questões mais psicoemocionais, né? Sobre os indivíduos. Mas não tem minimamente um corpo que presta, né? E aí, o que é esse corpo que presta? É um corpo saudável, um corpo apto à atividade física. Sexo é atividade física, aumenta batimento cardíaco, é exercício aeróbico, independente se com ou sem penetração. Agora você falou uma coisa interessante, e hoje em dia tem muitos casais que estão, eu, por exemplo, começando a fazer exercício físico a dois com a minha esposa. Então a gente vai e faz corrida junto, vibra junto, com mais que a intensidade, a velocidade é diferente do outro, mas isso também é importante, os casais têm que se atentar para isso. Isso também desperta o prazer e auxilia, né? Fazer coisas junto. Né? O exercício físico, o cozinhar, arrumar a casa que seja, né? Porque a gente tem pessoas de diversas possibilidades, diversas situações financeiras, e isso muda muito sobre como a pessoa vê a vida e como a pessoa se relaciona. As pessoas que são mais tranquilas financeiramente têm menos preocupações e maiores possibilidades, mas nem por isso deixam de ter problemas relacionais, né? Eu atendo pessoas de todas as classes e em todas as classes sociais, em todas as idades, as pessoas têm problema. E a maioria dos problemas é essa falta de match, essa falta de atenção para o prazer. Eu quero falar sobre isso, inclusive falar você como terapeuta, e agora aprofundar um pouco mais na questão de relacionamento das mulheres mesmo, a questão do libido. Você me deu um dado aqui que eu fiquei preocupado, que é um percentual muito alto de mulheres que não tem libido, não tem desejo sexual. Me conta sobre isso e me fala também do tipo de trabalho que você faz com a mulher
que afeta o relacionamento dela, baixa libido, né? Sim, sem dúvida. Quando a gente fala de baixa de libido ou baixa de desejo, normalmente é realmente a falta de vontade de ter sexo. E aí a gente tem que abrir alguns parênteses. Por quê? Não existe quantidade de sexo ótima dentro dos relacionamentos. Pessoas são diferentes. Então, o que é uma quantidade de sexo adequada dentro de um casamento? O que é bom para os dois? 7 vezes por semana, talvez? Acho mais complicado, né? Seria uma delícia, raríssimo. Né? Mas vamos combinar, né? Que existe na pressão casal de trabalho... assim, será? Existe. Eu já atendi casais que fazem sexo diariamente e às vezes 2 vezes ao dia. Eu me pergunto como é que tem tempo, né? Porque se você passa 8 horas do dia trabalhando, né? Tira aí 1h30 pra fazer atividade física, dorme 8 horas... Mesmo que seja no estilo coelho, é muito rápido. Então... Mas é muito individual. Né? Então, de modo geral, não posso falar que recomenda-se, mas tem alguns estudos que falam-se sobre os benefícios de saúde, tanto para mulheres quanto para homens, sobre fazer sexo pelo menos 2 vezes por semana. E, 2 vezes dá, né? Final de semana, sábado e domingo, não é possível, né? Sexta, sábado e domingo, 2 vezinhas só. Mas aí tem que ser adequado para os dois. Então, em alguns casais, uma pessoa quer muito e a outra quer muito pouco. Aí dá ruim. Se uma pessoa quer fazer sexo todo dia e a outra quer fazer dia sim, dia não, dá problema. Não bate. Se uma pessoa quer fazer sexo 1 vez por semana, a outra quer fazer sexo a cada 15 dias, dá problema também, porque não bate. E quando eu falo sobre o querer, é sobre o querer de verdade. É sobre ser uma necessidade real. Não sobre, eu acho que eu quero. É quando a pessoa sente falta de verdade. E aí a gente conserta. Sobre a mulher... De modo geral, a mulher é desincentivada a pensar em prazer e a ter prazer. Por quê? Independente das questões religiosas, que eu super respeito, a mulher, de modo geral, aqui no Brasil, é criada para ser bela, recatada e do lar. Casa virgem, exatamente. Amélia que era a mulher de verdade. Exatamente, né? Tem que cuidar da casa, do lar, tem que ser moça, não usa batom vermelho, não usa unha vermelha, fala baixo, não gesticula muito, tem que andar discreto, ela não sai de saia curta, fecha as pernas. Quando a mulher é criança, uma das primeiras coisas que a gente aprende é o quê? Sentar de perna cruzada. É para ser elegante? Não, é para fechar a vagina. O menino, o homem quando é menino, o que ele aprende? Sentar de perna aberta. Pra quê? Tome-lhe pênis na sua cara, olha só que negoção. O machão. O menino na família... É muito comum a criança de 3, 4 aninhos, às vezes, começar a ter algumas ereções involuntárias. Isso é super normal, é saudável, é assim mesmo. E aí, se vem algum tio ou vê, ou quando o menino tá fazendo xixi, lá com o piruzinho dele, pequenininho, vem o tio e fala, o sacão roxo do menino, tá pegando o jardim de infância inteira, né, filhão? Que é isso? Esse aí vai ser comedor. Falam assim com os meninos. A menina é quietinha, né? Cruza as pernas. Não pode. Se sorrir assanhada, não pode. Exatamente. Além dos nomes, né, os apelidos. Qual que é o apelido comum do pênis quando você é criança? Pintinho, certo? Certo. Qual que é o apelido comum da vulva quando é criança? Perereca. Isso. Alguém quer ter um sapo em casa? Ninguém quer. Ninguém quer ter. Eu não sei você, mas quando eu era criança, tinha uns pintinhos que vendia com o moço batendo catraca. Você é dessa época? Trocava por garrafa, tudo mais. Todo mundo queria ter um pinto em casa. Ninguém queria ter uma perereca. É verdade. Não podia ter uma ranzinha assim pra trocar. Ninguém ia querer. Não. Então, até o nome do genital tem relação com isso. Olha, você já trocou, Chiquinho, esse negócio? Vocês também corriam pra ter o pinto em casa? Não fazia, não, né? Mas é verdade, isso é interessante. E aí, quando chega na adolescência, o menino passa 2 horas tomando banho. Só que não, né? Tá fazendo outras coisas. Estourando champanhe. E aí, a menina adolescente, se ela passa 15 minutos no banheiro, Valentina, você tá com dor de barriga? Você tá com cólica? O que tá acontecendo? A menina não tem direito à intimidade com o próprio corpo. O menino é incentivado a tocar o próprio corpo. E aí, quando chega na vida adulta e essa mulher se casa, principalmente em ambientes extremamente religiosos, viram para ela e falam assim, agora minha filha se casou. Então no quarto você tem que fazer tudo o que seu marido quiser. Porque se você não fizer, ele vai procurar alguém na rua que faça. Falam pro homem que se ele não for bom ali do lepo-lepo, a mulher dele vai caçar outro moço na rua? Você fala. Não fala. Aí criam as mulheres para serem belas, recatadas e do lar. E aí depois vem uma frase muito comum e famosa, né? A mulher tem que ser uma dama na sociedade e uma puta na cama. Quem disse? Olha só. Como é que pode? E
para a cabeça feminina é muito complexo, né? No mundo onde até ontem a mulher não tinha liberdade sexual, né? A pílula anticoncepcional, ela é da década de 60. Então, até a década de 60, os homens todos podiam sair por aí pegando as mocinhas. E deixavam as mocinhas grávidas e, ó, tchuc, sumido, mano. Saia correndo. Então, o homem sempre teve liberdade para ter sexo recreativo. O que é o sexo recreativo? É o sexo que não é para reprodução. É sexo apenas pelo prazer. O homem sempre pôde. A mulher só pôde a partir da década de 60. Antes disso, ela não podia, porque se ela tivesse sexo, ela podia ficar grávida. E aí, com o advento da pílula, a mulher, opa, agora eu posso dar com barriga, né? E aí, essas coisas todas dificultam muito. E essas mulheres foram nossas avós, nossas bisavós, que criaram as nossas mães, que criaram a gente. Então, apesar de hoje a gente ter um mundo muito mais moderno, com muito mais liberdade, todas essas questões ficam interiorizadas. Ainda existe essa herança dentro da mulher. E ela muitas vezes não sabe disso. Ela descobre quando o problema chega. E aí, para completar, agora os anos 2020 e poucos, a quantidade de gente que tem na internet ensinando mulher a performar sexualmente, eu chego a ficar arrepiada, gente. É um monte de gente ensinando a moça a sentar, ensinando a moça a gemer, ensinando a moça fazer um tantão de coisa. Pergunta se ensina a moça onde é que fica o clitóris. Pergunta se ensina a moça a olhar pra dentro e entender o que de verdade ela gosta no sexo. A compreender o corpo dela. A compartilhar com o marido como e onde ela gosta de ser tocada. Não ensina. Então saiu de um lugar onde a mulher não podia transar de jeito nenhum, que transar é coisa de puta. E puta não é pra casar, né? Tem que ser a mulher pra casar. E foi para um lugar onde a mulher tem que ser performática agora. Agora ela tem que dominar os 50 e tantos tipos de sentada. Tem que fazer a borboleta paraguaia. Se a mulher não sabe a borboleta paraguaia, meu Deus do céu, que mulher que é essa? Absurdo, sabe? É um absurdo. E aí isso dificulta um pouco. Agora, como que a mulher normal, comum de casa pode melhorar a sexualidade dela? Primeiro ponto, erotizando a mente, né? O homem, desde menino, tem os grupinhos da sem vergonhice. Antigamente era a revistinha da Playboy, né? Passava mão de um, mão de outro, mão de um, mão de outro. Hoje em dia... E fantasiando aquilo ali, exatamente, né? Desde cedo. Hoje tem os grupos de WhatsApp, né? Quase todo homem tem um grupo de WhatsApp que fica mandando umas bundas. Grupo com o nome de cachorro, né? Tem no Instagram com o nome de cachorro, nome de gato. Fofinhos da mamãe. Aí você abre o Instagram, tem aquela lá loucura. Um monte de foto de cachorro. E aí quando você vira, exatamente, tem as moças rebolando e tal. Pergunta se mulher tem isso. Não tem. Precisa erotizar a mente dessa forma? Não. Eu, particularmente, não gosto de pornografia visual. Eu acho que ela traz mais malefício que benefício para as pessoas. Principalmente tratando-se da indústria pornográfica padrão. É complexa, de modo geral. Então, eu prefiro que a pessoa busque na sua própria memória. Lembra da sem-vergonhice que fazia quando tinha 20 e poucos anos, né? O córtex não existia, então você fazia mais sem-vergonhice. Você corria mais risco, né? Aquele amasso gostoso no muro de chapisco, né? Uma saída escondida, uma coisa embaixo da escada. Quase todo mundo tem uma historinha sem vergonha para lembrar. Lembra dessa história. Lembra de você, daquela sua versão, naquele momento, né? Com o atual parceiro ou com outro parceiro, não tem problema. O importante é lembrar. Ai, Jô, a minha vida foi uma coisa morna, eu não tenho memória nenhuma. Faz mal não. Joga assim no Google. Conto erótico. Não clica nos links não, que pode dar vírus, né? Aparece um monte de coisa assim. Mas você lê as histórias. Você não precisa ver. Você lê. Então a mulher precisa construir na mente dela primeiro, porque essa ausência que é cultural, como você mesmo disse, né? Ela não cresceu, né? Aprendendo nem seguindo isso, gera numa mulher atual de 35 anos uma ausência de construção. Ela ali se perde, às vezes, não chega a ter a libido porque ela não tem uma fantasia na memória. Exatamente. E aí ela não tem prazer. Não vivido, mas que ela não se apega a relembrar e a focar. Quem pensa? Uma das estratégias essa. É, uma das estratégias. Erotização mental. Porque se você passa de segunda a sexta-feira sem pensar em sexo e acha que sábado à noite, gloriosamente, sua vagina vai bater palma de alegria, não vai não. Ela precisa ser motivada ao longo da semana. Então, erotização mental. Fortalecimento de assoalho pélvico. Exercício de Kegel ou pompoarismo. É muito famoso na internet. O que é? Aperta e solta, né? Exatamente. Mas com a vagina, né? Então, pensar na vagina e... vou contrair, vou relaxar. 5 minutinhos por dia é suficiente. Só fazer contração
É pompoarismo? Não é, mas já melhora a irrigação sanguínea de área pélvica e isso vai trazer mais prazer e mais consciência para essa mulher. E um terceiro ponto muito importante é o autoconhecimento corporal. Essa mulher se entender. Ela compreender onde fica o clitóris dela, como que ela gosta de ser tocada, entender que a vagina não morde, ela não tem dente, né? Muitas mulheres nunca colocaram o dedo dentro da vagina. Você falou uma coisa interessante, se você for olhar na origem, o homem, tudo, se o homem briga com o homem, faz uma brincadeira e faz gesto obsceno, ele pega no órgão genital dele, etc. No fritar dos ovos, vamos dizer assim, o homem tem muito contato com o seu órgão genital a vida inteira. Talvez... Nesse caso, está mostrando que a mulher praticamente... Não tem, uai. Só pra enxugar na hora de... Porque o genital feminino, ele é escondido. Ele é interno, o masculino é de fora. O homem, se tudo der certo, eu acredito que todo mundo que tá ouvindo a gente, viu, gente? Lavar o bilau é fundamental. Então, se você lava, né, o seu pênis todos os dias, você pega nele todos os dias, né? Então, você pega, você sacode ali no balança, né, na hora de fazer xixi, e você vê seu genital todos os dias. A mulher não. A mulher não olha pra vulva dela, ela lava assim. Lavou, secou e pronto, ninguém incentiva. Exatamente. E aí ela não tem contato com o próprio genital, ela não tem conhecimento sobre o genital. Tem muitas mulheres que não sabem que menstruam por um buraco e fazem xixi por outro. Acha que é tudo um buraco só. E não é, a mulher tem a vagina, que é por onde ela menstrua e tem sexo penetrativo, e ela tem a uretra, que é um outro buraquinho que é por onde sai o xixi. A gente é muito especial, tem um buraquinho pra cada coisa, né? Vocês têm um buraquinho. É uma questão hidráulica toda organizada ali, né? Organizadinho. Inclusive, por isso, a mulher precisa de um pouco mais de tempo na dinâmica sexual para ter prazer. Vocês, homens, precisam de mais ou menos 100 ml de sangue para poder ter um pênis ereto. Então você, tipo, piscou, o sangue chegou lá e pá! Na hora. É, vem rápido. Viu uns bumbumzinhos e falou... Se tiver dadá, ela ainda acelera, né, Zá? Não, é mais rápido ainda. Rapidão. A mulher só precisa... chamei ele na conversa, só pra... Né, não tem nada a ver com ele, não, tá? Mas não, gente... Se alguém tá assistindo, vai achar que eu, né? É, inclusive, importante falar pros meninos jovens pararem de usar Tadala sem necessidade. Mas dizem que tem, por exemplo, pessoas que praticam academia e tudo mais, utiliza até pra dilatar... Não foi feito pra isso, gente. Os remédios hoje... Então tem que jogar fora, parar de usar? Tô brincando. É, assim, usar com cuidado, né? Conversar com o médico. Porque o que acontece? Um menino muito jovem que passa a usar Tadalas e outros medicamentos, ele pode gerar quase que uma dependência psicológica daquilo. É mesmo? É, porque pensa só, toda relação você usa um remedinho. O seu cérebro vai aprendendo que com remedinho você fica torudo, fica lá, veio bonito... Quando você tira o remedinho, você... Ih, cadê meu remedinho? Psicologicamente, será que eu dou conta? É. E aí passa a ter medo de não dar conta sem o remédio. Oh, é verdade. E aí sem o remédio... E o corpo dele daria conta? Completamente. Mas a cabeça acredita que não. E o cérebro da gente é muito poderoso, né? Então usar remedinho não precisa. E outra coisa, gente. Mulher não gosta de 2 horas o moço lá. Machuca a gente. Não é assim. O sexo tem que ser gostoso para ambos. Não precisa ter um longo período de penetração. Precisa ter um sexo de tempo Os 3 minutos bem feito, né? 3 minutinhos tá bem feito. Tá a média é isso? Existe uma média padrão? O que acontece? De modo geral, é tida como ejaculação rápida de forma patológica, uma disfunção que a gente trata, quando o homem ejacula em até 2 minutos após o início da relação sexual. Ou quando só 10 vezes de entra e sai, ele ejacula, antes de 10 vezes. Isso é uma ejaculação rápida, mais do que isso é normal. Agora, 2 minutos de penetração é suficiente para a mulher? Não é. Tem relação à penetração? Não. Mulher não tem prazer com sexo penetrativo. 70% das mulheres, em média, vão ter orgasmo apenas com a estimulação de clitóris. O órgão de prazer da mulher é o clitóris, não é a vagina. Vagina é canal de parto. E se a gente sentisse prazer através da vagina, a gente não paria. E lembrando que a gente é bicho e nasceu pra parir no mato. Então, o canal vaginal não tem terminações nervosas suficientes para prazer. A mulher tem sensibilidade no primeiro terço da vagina, onde tem a zona G, o clitóris e uma série de estruturas. Inclusive, daqui a pouco, a gente pode chamar Pepeca, que é minha amiga, que veio comigo. Inclusive, eu vou até falar sobre isso.
que também é uma das... Você começou no podcast falando sobre seu outro negócio também, além de terapeuta sexual, além de palestrante que você é, outras funções, coach, inclusive apresentado. Você tem uma loja de artigos sexuais, é isso? Tenho. A Lune Passion é uma loja que fica em Belo Horizonte, no bairro das Mangabeiras, e é uma boutique sensual, a boutique sensual mais charmosa de BH. Lá a gente tem lingeries, cosméticos e acessórios eróticos. As pessoas têm ido mais buscado uma boutique com coragem? É o que elas acontece, entram com vergonha? O preconceito é muito grande. Eu já atendi na loja uma senhora que foi de chapéu, óculos escuro e cachecol. De noite ainda, né? Não, de noite não, porque a gente não abre. Mas, quando eu perguntei o nome dela, ela falou, você não precisa saber. E jogou o dinheiro no balcão e foi embora. Meu Deus Isso do céu. alguns anos atrás. Hoje, e levou no mínimo um vibrador aí, né? Ela foi comprar um vibro. Só que, por exemplo, na minha loja, eu não trabalho com vibradores em formato fálico. O que é isso? Eu não tenho nenhum objeto em formato de pênis. A não ser meu auxiliar, e agora eu preciso te contar que vai ser uma coisa curiosa. O nome do meu auxiliar de aulas masculino é Pablo Picasso. Nossa senhora, me identifiquei. Mas só ele com é um o nome, senhor, tá? Só com a parte do nome, que o sobrenome ele é um seu Pablo Picasso, é uma prótese, né? Realística, é um pênis mesmo de verdade, que eu uso para dar aula, mostrar as estruturas e afins. É o único pênis que tem na loja. Todo o restante, eu falo que é tecnologia. Por quê? Eu costumo levantar a bandeira que nem homens nem mulheres precisam de um pênis ereto para ter prazer. Não precisa. A gente pode ter prazer com o nosso corpo inteiro. A pele é um órgão extremamente erógeno. A gente tem diversas terminações de prazer na nossa pele. Só que a gente esquece. Você vai me contar sobre isso. Mas antes, ela não veio sozinha nesse podcast. A sexóloga Jordana Medley trouxe uma amiga que vai mostrar pra você a profundidade do orgasmo. Com vocês, ninguém mais, ninguém menos. Coloca lá, meu filho. A Pepeca. Aê! Qualquer semelhança é mera coincidência, viu, YouTube? Pepeca da Ju, né? Vamos lá. YouTube achar que isso é alguma coisa sexual? Não, isso é um urso de pelúcia, não, tá? É um pelucinha bom. Deixar bem claro pro YouTube, né? Pros algoritmos, que isso não tem nada a ver com a vagina. Nada. É só uma estrutura anatômica pra gente poder ter conhecimento, né? Aqui a gente tem os lábios externos e aqui em roxinho os lábios internos. Antigamente chamava grande e pequeno. Hoje chama de fora e de dentro, porque muitas mulheres faziam cirurgias plásticas íntimas para cortar os lábios de dentro, porque o nome era pequeno e grande. E aí, se o pequeno era maior que o grande, tô com defeito, tem que cortar. Oh, meu Deus do céu. E não precisa, né? A cirurgia estética íntima é super benéfica para as mulheres. Muitas mulheres têm problemas nessa região. Tem os lábios realmente muito grandes. Na hora de namorar, o lábio entra dentro do canal junto com o pênis. Aí machuca, causa desconforto. Então, a cirurgia é recomendada. Agora, só por padrão estético, porque é grande ou pequeno, não precisa. Aqui a gente tem a vagina, que é por onde a gente menstrua e faz sexo. Aqui a gente tem a uretra, que é por onde a gente faz xixi. Agora uns buraquinhos pouco conhecidos, ó. Essas pérolazinhas aqui estão representando as glândulas parauretrais, ou glândulas de Skin. É por onde ocorre a ejaculação feminina, que ocorre de vez em quando e não é igual com os homens. Algumas mulheres vêm com uma condição muito específica fisiológica e antes do orgasmo, elas secretam um pouco mais de líquido através da uretra, através dessas glândulas. Aqui embaixo, deixa eu pegar aqui, ó. Essas aqui, pérolazinhas, estão representando as glândulas do vestíbulo, ou glândulas de Bartholin. Elas ficam dentro da vagina, bem na entradinha, e elas são responsáveis pela nossa lubrificação mais externa. E os nomes foram trocados. Antigamente as glândulas eram de Skene, do Bartholin, assim como as tubas eram do falópio. Agora a gente chama tubas uterinas, glândulas parauretrais, glândulas do vestíbulo. Por quê? Para começar a tirar um monte de nome de homem do corpo da mulher. Porque esses nomes são originários da época que a mulher não tinha acesso à ciência. A mulher era proibida de fazer faculdade, né? Bem antigamente. Então só quem estudava eram os homens. E os homens, de modo geral, tendem... Masculinizava até os nomes das coisas. A ser muito orgulhosos, né? Aí eu descobri essa estrutura, então vai levar meu nome, né? Eu descobri isso aqui, então vai levar meu nome. Olha só. E aí hoje tem se trocado um pouco disso, né? Então aqui imagina, a gente se eu fosse cientista da época, eu não ia chamar lábios grandes Pablos aqui na entrada. Imagina esses Pablos aí, não sei se seria bom, não. E aqui o ponto pra mim mais... Ah, coisa curiosa também. Isso aqui que a gente tá vendo, o nome certo é vulva. Vagina, só quem vê é o seu ginecologista, tá? Ah, eu falei vagina várias vezes. Não, mas pode falar.
falar, não tem problema. É importante a gente saber, vulva é o nome certo do lado de fora. Vagina é a parte de dentro. Aqui a gente tem, ó. Esse tubo roxo só o canal aqui, aí, que é só vagina? o canal. Aqui seria a vagina. O canal vaginal. Isso. E aqui seria a uretra. Mas habitualmente as pessoas falam vagina se referindo à vulva. Tudo. Que é a parte de fora. É. E qual que é uma das teorias da gente não saber o nome certo? É que a vulva não dá prazer pro homem. E se não dá prazer pro homem, a gente vai saber que existe pra quê. Então chama tudo da mesma coisa e são estruturas completamente diferentes, né? A vagina é só esse canal, é só aquilo que tá dentro. Isso aqui tudo chama vulva e aqui a gente tem o mais importante de todos. Ali que é o ponto especial. O clitóris. E aqui, ó, a gente tem o clitóris em repouso. Quando a mulher tá sem vergonha, pensou numa sem vergonhice, pá, ele cresce. A mulher aumenta de tamanho, clitóris, vulva e vagina. A vagina cresce igual o pênis. É que a gente acaba não sabendo disso. E o clitóris não é só isso aqui não, ó. Ele é tudo isso aqui. Então, toda essa estrutura fica dentro da mulher. E, de curiosidade, pode medir até 12 centímetros. A média do tamanho do pênis do brasileiro, ereto, é de 14 centímetros. Então, tem mulheres com clitóris mais bem servidos do que uns mocinhos por aí, né? E aqui a parte de trás, o clitóris fica posicionado dessa forma. Então, quando a gente tem sexo penetrativo, e por que eu tô falando tanto de sexo penetrativo e não só sexo? Para as pessoas aprenderem que o sexo não é só pênis na vagina. Sexo não é só um pênis num buraco molhadinho, quentinho. Sexo é qualquer interação erótica entre duas pessoas. Um beijo na boca gostoso, bem dado com pegada, é sexo. Estimulação oral no genital ou pelo corpo, é sexo. Masturbação sozinha ou acompanhada, é sexo. Tem muitas pessoas que às vezes você pergunta, né? As meninas solteiras ou os casais, tal, saem na balada. E aí, o que aconteceu, né? Teve alguma coisa? Não fiz nada, não. Não fiz nada, não, mas, né? Rolou chupadinha no parquinho, um do outro, mão naquilo, aquilo na mão. Ambos tivemos orgasmos. E você não fez sexo, não? Isso foi. Não fiz sexo, não. Porque não teve pênis na vagina só depois do casamento. Sabe? É de uma incongruência sem saber. Que não faz o menor sentido, sabe? Agora, voltando aqui pra nossa vagina, ó. Tá vendo meu dedinho aqui? Tchuc-tchuc. Quando o pênis vem aqui, ó, o que está sendo estimulado é o bulbo do clitóris. Então, todo o prazer genitalizado da mulher... Aí o exercício que você ensinou lá atrás. Vem do clitóris. Não, o exercício, a gente vai mexer a musculatura que está aqui ao redor. Tá. Aqui a gente tem um conjunto de músculos, que é a musculatura do assoalho pélvico. E quando a gente pensa na vagina, a gente aperta esses músculos. E aí eles vão melhorar a circulação sanguínea em toda esta região. De curiosidade também, aqui é a uretra, o canal do xixi, e aqui a vagina. Aqui a gente teria o útero e aqui a gente teria a uretra. O famoso ponto G, que não é um ponto, é uma região. Não existe um ponto que você vai apertar ali. Ele fica aqui, ó. Entre a vagina e a uretra. É uma região com um tecido bem rugoso e muito irrigado, que é todo grudadinho no clitóris. Então, quando a gente tem estímulo de zona G, o que está sendo estimulado é o nosso clitóris. E é só nessa beiradinha. Passou disso aí? Aqui a mulher não sente nada. E um outro ponto de prazer para a mulher é no fundo da vagina, próximo ao colo uterino, nas laterais do canal vaginal. Por isso que algumas moças gostam de penetrações mais profundas, posições de 4 apoios, pernas pra cima, porque aí quando vai bem no fundinho, tem uma areazinha lá que fala, esse trenzinho tá gostoso, né? Mas habitualmente é só aqui no comecinho. Então, então olha que legal, você me deu uma coisa, você me deixou mais tranquila agora. É porque é só a entradinha. Quem tem a média do brasileiro? Suponhamos que eu tenha aquela média do brasileiro, que é a coisinha... maravilhoso. Tá ótimo, não precisa preocupar com nada. Não, né? tamanho literalmente não é documento. Não que eu não tenha, que é esse pessoal que me conhece. Então, assim, acaba que pode ficar tranquilo. Então, se você assiste esse podcast, você, homem, que tem a média do Brasil, são quantos centímetros? 14. 14 centímetros. Aquele negocinho seu de 14 centímetros, afinado. Filho, fica tranquilo. Você precisa de poucos centímetros pra fazer o que você tem que fazer e faça bem feito. É isso? Exato. Então, tamo junto? Na média, nós dois? Então, lá. É exatamente isso. É o fazer bem feito. Agora, diâmetro impacta. Tem. Diâmetro Inclusive, impacta. tem até procedimento. Então, fazendo agora harmonização peniana. Então, isso contribui.
O que acontece... Eu tô querendo vender o serviço aqui pro povo, não é isso não. Não, Mas sim, se aumenta? Tem. O que acontece nesses... Eu não tenho um conhecimento muito vasto sobre as técnicas e afins, mas de modo geral traz um pouco mais de volume. Isso faz diferença quando o moço realmente é muito humildinho, porque a gente tem uma diversidade muito ampla de anatomia masculina também, né? Então tem alguns homens que realmente têm o pênis muito fininho, tamanho de um dedo, literalmente. O pênis ereto é esse aqui. Espica fina. Aí isso aqui é complicado, porque realmente fica difícil a gente ter estímulo. E a mulher vai ter sensação genital quando as bordas tocam o pênis. Da mesma forma, o homem gosta do sexo porque a vagina tá fazendo carinho no pênis. Ali. É o atrito, né? Então, quando é muito fino, as possibilidades de harmonização e afins podem ser bem-vindas, mas com um profissional adequado, claro, né? Imagina. Que tem conhecimento anatômico relevante. Isso é muito importante. E aí, para as mulheres, Gatona, olha só. Se você tá fazendo DJ no clitóris, ou se tá o moço por dentro, não faz diferença, né? O importante é você revirar os olhinhos, é você chegar lá. Por que eu falei isso? Fazendo a Loki, né? A Loki na vulva. Aqui, ó, sucesso. DJ, a Loki, DJ vulva. Movimenta de cima pra baixo, faz movimento circular, pode fazer um Vzinho com o dedo. Isso aqui, inclusive, dica pros rapazes. Tem boa. Aqui, olha, a gente tem o clitóris, é que essa aqui tá bem aumentada, né? A gente é bem menorzinha. É um vulvão isso aí. Você pode pegar os dedos sempre com lubrificante. Lubrificante não é só para a porta dos fundos. Lubrificante é para deixar todo o sexo mais gostoso, tanto para os homens quanto para mulheres. Tem mulheres que não vão ter lubrificação natural e não é porque ela não tá com tesão, é porque ela tá estressada, o cortisol tá alto, ela pode estar em climatério. Então, o corpo, ele é como se fosse um reloginho. Uma coisa saiu do lugar, desanda tudo. Então, os meninos precisam tirar da cabeça que se a mulher não tá molhadinha, é porque ela não tá com tesão no ele. Não é isso. Pode ser uma série de coisas. Então, tem lubrificante à base d'água? Aplica, vai ficar muito mais gostoso. E aí o Vzinho é fazer esse movimento aqui como se estivesse pinçando o clitóris. Quando a mulher está excitada, o clitóris fica mais durinho. O clitóris entra em ereção, inclusive algumas mulheres têm disfunção erétil clitoriana. A mulher brocha igual ao homem. Muita gente não sabe. Aí a gente vem aqui, ó, fazer esse carinho, sucesso. Agora pode do nada. A moça tá lá, tá vendo um Netflix. Aí vem o marido, pega o lubrificante, bisunta a moça e faz assim, não pode não, porque dá nervoso, dá agonia, né? O clitóris tem 12.000 terminações nervosas, todas pro prazer da mulher, a maioria delas concentradas na glande clitoriana, que é a parte de fora. O pênis masculino tem mais ou menos 8.000 terminações nervosas, também a maioria concentradas na glande. Mas para que haja carinho aqui no parquinho, a moça tem que estar preparada, tem que ter rolado um beijinho, uma pegada, mas sem vergonhice no ouvido, né? Então a gente estava falando sobre as questões que melhoram a libido, o desejo da mulher, da parte da mulher, erotização mental, né? Da parte do parceiro, pegada, carinho, sem vergonhice, né? Mostrar para a mulher que ela é desejada, que ele está feliz em estar do lado dela. Isso também é muito importante, porque a maioria das mulheres tem um ciclo de resposta sexual diferente do ciclo de resposta sexual masculino. O homem, como que normalmente funciona? Desejo, que ele está com vontade. Tá doido querendo. Tá doido querendo, e aí isso tem muita relação com a testosterona também, né? Um testo mais alto vai fazer a pessoa ter mais tesão, ficar com mais vontade. E as mulheres têm testo baixo. Olha que legal, esse negócio de testo alto é bom. No meu caso, que tem testa alta, não tem diferença nenhuma, né? Não muda nada. A testa faz diferença. Mas eles dizem que careca tem mais testosterona, viu? Menino, sabe que eu já ouvi falar disso também? Tem relação com... provar meus exames e depois eu te mostro. Realmente faz sentido. Eu já ouvi falar, só que eu não conheço os dados, mas acho que tem uma relação com queda de cabelo e tal. É muito bom. E aí é importante falar para as pessoas também que não é porque testosterona é boa que você pode sair comprando na farmácia, pedindo na internet, né? Os hormônios, eles têm que ser sempre feitos acompanhamentos ou uma reposição. Mulheres também baixam testosterona. Mulheres também, com o médico. Agora, importantíssimo, mulher tem testosterona baixa, ponto. Porque é mulher. A testo da mulher é sempre baixa, bem baixinha. E é só o que a gente precisa. Os hormônios principais femininos são progesterona e estradiol. Aí a moça viu que testosterona dá tesão, ela vai na farmácia, compra um trenzinho, sai aplicando na pele, ou toma um remédio, começa a crescer barba, o clitóris hipertrofia, ou seja, o clitóris fica grande, o cabelo cai, dá problema no coração, estraga o fígado, e o tesão que é bom ela não tem. Por quê? Porque
tesão, desejo, prazer, é biopsicossocial. O que isso significa? Um pedacinho do prazer é fisiológico. E aí tem os hormônios, tem o corpo, tem toda a parte da biologia. Um outro pedaço desse prazer é mental. E está relacionado às emoções daquela pessoa, a como ela se vê no mundo, o que é o mundo para ela. E uma terceira parte disso é social. É o ambiente que essa pessoa ocupa. É o que ela aprendeu sobre o mundo, o que ela aprendeu sobre o sexo. Então, se uma pessoa está com problemas na libido, com baixa de desejo, não quer mais namorar com o marido, e isso tem relação ao fato de o marido só chegar em casa, sentar no sofá, pedir uma cerveja e não fazer um carinho, não mandar uma flor, não ajudar a lavar uma vasilha, essa mulher vai no médico, ela fala que não tá com tesão e o médico passa testosterona, isso vai fazer ela ficar com tesão? Não vai. Não vai. Porque o problema não é o hormônio dela, o problema é a relação. E aí que você entra. Exatamente. Fala em relação, nós estamos quase caminhando para nossa reta final, mas eu tenho que mostrar os acessórios, minha filha. Menina, eu trouxe um monte de coisa legal. Vamos lá, mostra pra gente aí que dá tempo. Como é que é? Me conta esses acessórios que você trouxe, cada coisa diferente da outra. Atenção, você que me assiste, você vai quebrar o tabu. Na verdade, nós vamos quebrar o tabu agora. Pra você que não fala de sexo e tão pouco conhece os acessórios, a Jordana trouxe aqui alguns acessórios que vai mexer com a sua cabeça. Mostra pra gente, minha filha. Vamos começar devagarzinho? Vamos lá. Que isso? Isso é uma pluma. Onde que entra isso? Só onde que isso enfia? Não, bota onde, gente? Bota em lugar nenhum. Não. Isso aqui é pra quê? Fazer carinho. Ah, entendi. Né? A gente faz carinho por todo o corpo, faz carinho no rosto. Por quê? Quando você usa uma pluma, você desperta a bioeletricidade corporal. Então você atiça, você desperta a pele. E aí quando a pele recebe o toque, já faz tipo, opa, é um trenzinho diferente, né? Sabe quando a pessoa fala assim no seu ouvidinho? Ou sim, vem aqui só, e aí você sente um trem que até arrepia? É isso que a pluma faz. Precisa ser uma pluma? Não. Pode ser qualquer coisa que tenha um toque sutil na pele. Uma seda, um pincel de blush. Dá pra usar o pincel. Mas esse pincel aí, eu vou te falar que esse nem é qualquer pincel também. Não, esse pincel aqui é diferente, né? Esse pincel aqui, na verdade, é um vibrador que carrega USB. É um massageador íntimo e tem 10 tipos de vibrações diferentes. Muita gente não sabe. Olha, você vê mulher na rua com uma maquiagem dessa, não dá nada. E aí você não entende quando sua mulher tá no quarto trancada fazendo maquiagem. E aí, por que você tá trancando o quadro, minha filha? Agora você entendeu a parada, né? Que legal esse disfarce aqui, viu? Muito bacana. E aí é legal de levar, porque não tem carregador, né? Carrega USB. E o vibro também traz muito benefício pro homem. Por exemplo, uma técnica, vou explicar. Não é pra botar nada em lugar nenhum, não. Depende do tipo de homem, mas em meu caso... Não, maravilhoso. Tá. Tem uma técnica, por exemplo, que a gente faz com vibro, pode ser feita com esse daqui. Faz de conta que aqui é o pênis, ok? Certo. Aqui eu tenho o pênis, abaixo da média do brasileiro, escroto, é. Aí a mulher pega o vibro, lubrifica o pênis e faz uma massagem com o vibro aqui. Segura o vibro na base. Se o marido for um marido muito merecedor, porque tem que ser merecedor pra ganhar um carinho desse, que é um carinho diferenciado. A moça com uma mão segura o vibro aqui na base e na outra ela dá beijinho aqui na ponta. Rapaz. O moço sente um trem que ele nunca sentiu na vida. É muito maravilhoso. Uma outra técnica para usar com os rapazes posiciona o vibro no frênulo. Sabe aquela partezinha que vocês têm aqui embaixo? Sim, a dobrinha que fica aqui? É o ponto mais sensível do corpo masculino. Se pega o vibro e vem com ele aqui nesse pedacinho, vocês sentem um trem muito maravilhoso. Você tá doido. E por que isso acontece? Quando a vibração vem aqui, o vibro percorre toda o feixe muscular. Deixa eu te mostrar uma coisa. Eu nunca bebi tanta água no podcast, né? Acabou e faz Segura na sua mão. Faz umas 2 horas, eu tô na boca seca aqui. A vibração contínua. Não foi na base fecha na sua mão. Aí, aqui. Jesus, misericórdia. Agora fecha a mão assim. Fecha a mão. Pega a sua outra mão, põe no seu punho, perto do relógio. Tá vendo que seu punho tá vibrando? Sim, tá vibrando. Mesma coisa acontece lá embaixo. Então, quando uma mulher usa o vibro dentro da vagina ou na região de períneo, pelo menos 5 minutos ao dia, pelo menos 3 vezes por semana, ela aumenta a tonicidade da fibra muscular da área pélvica. Previne queda de bexiga, queda de útero e incontinência urinária. Nossa, isso aqui é foda, minha filha. Olha. Muito! Ó, olha aí. Você tá doido? E aí... Ah, o rato. Esse aqui tem controle remoto. Tem esse de controle? É o de controle. Esse aqui dá pra ver Netflix, dá pra ir no cinema, dá pra sair pra jantar. Então o 50 tons de cinza vai lá, a mulher já ativa isso aqui, já acopla. E pronto. E ele olha aquele romântico, pede aquele vinho chapinha. Aquele olhar 43. Gelado.
no bar do franguinho do lado. Isso transforma. E aperta toda hora. Exato. E aí uma coisa que eu gosto de ensinar para as mulheres é, por exemplo, usar o vibro, seja do lado no clitóris, com uma calcinha bem apertadinha, ou intravaginal. Pega o controle, dá o controle pro marido e fala assim: agora, meu amor, você tá com o controle do meu prazer nas suas mãos. Pensa, acabou. E aí, a mulher tem um poder de quitar as contas dela, sim, ela não entende. E é um amigo do casal. E aí, quando a gente coloca aqui no pênis, por exemplo, por que é muito prazeroso pro homem? Porque a vibração percorre todo o feixe muscular e o homem tem uma estimulação prostática indireta. A maioria dos homens é muito preconceituoso com a estimulação prostática. Você desceu demais, ele já fica preocupado. E aí eu não vou falar disso hoje, não. Isso. Porém, quando a gente estimula o pênis, da mesma forma que você colocou na mão e pegou no pulso, estava vibrando, muito. Aqui a vibração no pênis percorre todo o feixe da musculatura pélvica e dá um estímulo indireto na próstata. Isso potencializa a ereção do rapaz. Isso deixa o rapaz mais contente, mais feliz, mais estonteante. Vai estourar o champanhe de uma forma mais grandiosa por conta desse estímulo. A gente pode pegar o vibro, novamente, se o marido for merecedor. Bota aqui no queixo para fazer carinho com a boca no rapaz. Olha. Porque aí os lábios vibram. Da mesma forma, o homem pode pegar isso daqui e colocar no queixo para fazer carinho com a boca na moça dele. Porque vai estar tudo vibrando, deixa tudo mais gostoso. Chique, tem muitas coisas. Isso aqui, por exemplo... Tá vendo, dona? Se a senhora pega um negócio, independentemente da idade do tempo de casamento, você pega um bichinho desse que treme, põe aqui na região do queixo da senhora. Tira a dentadura. Você vai fazer loucura que seu marido não faz ideia. Tá vendo? Exatamente. A técnica da dentadura também funciona. Maravilhoso. Inclusive, as moças que não têm dente arrasam, né? Porque não machuca, né? Tem que esconder o dente na hora de fazer um beijinho. Vai vibrar com a gengiva ali, é uma coisa de louco. Machuca, Isso aqui é uma curiosidade, é um vibrador também. Olha só. Pra estimulação. Olha como é bonitinho. Que meigo. E aí, com isso, a gente estimula mamilo, estimula glândula peniana, estimula clitóris. Preciso desmistificar que os vibradores são sempre para enfiar em algum buraco. Não são. Bonitinho, né? Isso é carinhoso. Todos os vibros são massageadores corporais, né? Agora tem o pequenininho, cadê ele? A moça daqui a pouco tá guardando ele? Esse é o minizinho. Eu achei que isso era um batom. Parece um batom. A gente tem na loja, aqui, inclusive, em formato de batom. Ele tá descarregado. Ele se trabalhou muito, tá descarregado. É muito vendido lá na loja, aí eu esqueci de carregar antes de trazer. Esse aqui isso é monstruário? Sim. Olha só, gente. Não, ninguém usa, não. Eu falei, vou cheirar de deve ficar meio escroto, melhor não. Então tá. Ninguém usa, não. Que pena, monstruário. Gente, e agora minha mão sujou, Léo. Não, ninguém usa. Mas, bom, esse aqui, uma coisa especial é que, se a gente encosta... Fico com medo das minhas expressões, que eu tenho patrocinador, não posso exagerar aqui, não. Tem que ficar por dentro aqui. Mas a mão não lavarei hoje. Esse aqui, se você toca assim, você tem uma sensibilidade. Se toca com a pontinha, a sensibilidade é diferente. E de curiosidade, tem vibradores para homens também. Foram desenvolvidos. Todos os vibradores são unissex. Não há vibrador para mulher ou vibrador para homem. Não tem essa liberdade entre o casal, não é isso? O corpo todo, exatamente. Agora, esse aqui foi desenvolvido especificamente para os homens. Não, peraí. Explica. Para homem. Para homem. Isso é robusto, é espesso. Como? Não, mas não é pra colocar em lugar nenhum, não. Ele é assim. Ainda bem. Peraí. Deixa eu... não é possível que ele tá morrido também. Que energia é essa? É porque os meninos ficaram testando antes aqui, não? Assim. Pois é, acho que ele morreu. Você deixou a sacola ali, não foi? Ele mexe aqui as anteninhas. Tá. Deixa eu ver se ele não vai fazer isso. Morreu. Dó. Que dó, ele morreu. Mas, bom, ele mexe aqui as anteninhas e aí aqui a gente faz abre e fecha? Ele vibra muito aqui. E aí aqui fica tremendinho. Tipo a pinça. Parecido com esse aqui. Deixa eu ver se esse está vivo. Não me decepcione. Aqui, parece com isso. Aqui, as anteninhas. Olha, gente, essas algas. Imagina. Tá vendo? Nossa senhora, velocidade 5 isso aqui. Ó, aqui, fechou aqui, imaginou? Hein, Tião? Sai de Sabará aí, ó. Use a sua criatividade, hein? E daí a gente utiliza para massagem de glande. O povo tá criativo, né? Esse aqui abraça assim e o outro abraça assim. Jordana, eu fico pensando como inventa isso. As pessoas são muito criativas. Existe se é homem ou mulher que inventa isso? A maioria do
mercado é composto por homens, Que do porque a nada o cara maioria fala assim, vou do criar um mercado... vibrador que faz assim, um que joga pro lado. Tem muita coisa, assim, tem muitos modelos de vibradores que não são interessantes. Eu brinco que é uma indústria muito masculina, e quando você pega o vibrador, eu falo, mas gente, por que o moço inventou esse tipo de coisa? Não faz o menor sentido anatômico para as mulheres. Esse aqui, especificamente, ele foi trazido por uma fábrica mineira, inclusive, é um vibro da SOS. Olha só. O CEO de lá é um homem, ele estuda muito também as questões de sexualidade e tudo, e lá eles primam muito pela saúde sexual, né, que é o que a gente fala, a gente gosta de brincar, de falar sobre as coisas, mas saúde sexual é um dos 3 pilares de vida saudável segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. E aí, você falou bem claro isso, nós estamos falando aqui de objetos, que ainda é um tabu para muita gente, que há preconceito, você trouxe aqui, nenhum tem formato escroto. Não, nenhum tem São formato. brinquedinhos que transformam a relação, Muito. a intimidade da mulher e despertam uma nova mulher nela. Muito. Imagina, e assim, tem muitas mulheres que nunca tiveram orgasmo, né? Uma pesquisa da USP de 2016 em Belo Horizonte, 55 das mulheres à época relataram que nunca tiveram orgasmo na vida inteira. E eu já atendi diversas mulheres com 50, 60, 70 anos que nunca experienciaram o orgasmo, por N motivos. Será que minha mulher tá nessa lista? Se for, Tomara ela que é uma não, né? artista, assim, impressionante. Não, tomara que não. Mas a gente aprende a fingir direitinho desde muito Mulher cedo, faz né? isso? Acontece. Muito. Por quê? Há uma pressão muito grande em torno da mulher. Hoje não se usa mais essa palavra, mas antigamente falava-se sobre a mulher frígida. É a mulher que não sente prazer. Então, nenhuma mulher queria ser frígida. E aí, pra não ser frígida, o que ela fazia? Imitava as coisas que via na revista, via na novela, via no filme. Ela não estaria sentindo nada. Daí surgiu aqueles gritos, oh yes, fuck you, man. Aquelas Exatamente. coisas assim, né? E aí, essas expressões são também para motivar o homem. A indústria erótica no começo dela, foi toda fundamentada no prazer masculino. Então, várias cenas onde sai água de um monte de buraco e um monte de coisas, aquilo é para criar similaridade à ejaculação masculina. Porque quando a mulher tem um orgasmo, não há sinais físicos externos no corpo dela, né? Assim, a mulher, ela vai ter uma contração pélvica involuntária, então no orgasmo a vagina da mulher contrai por conta dos músculos e é completamente involuntário, ela vai dilatar pupilas, vai ter um aumento da temperatura corporal e vai ter uma arritmia cardíaca. Isso acontece com todo mundo, inclusive com os homens também. Só tem que às vezes isso é imperceptível para o homem. E como assim um homem não vai saber que fez a mulher gozar? Como é que o moço vive com esse tipo de agonia? Aí a indústria veio e vamos fazer um grande estardalhaço, vamos fazer muitas coisas aqui para mostrar para ele que ele é um machão e que ele pode fazer isso. Da mesma forma, muitas mulheres em casa fazem questão de fazer toda uma performance para mostrar para o marido que ele é um grande macho alfa, que faz muita coisa e não precisa. Muitas das vezes as mulheres têm orgasmos quietinhas, respirando, de olho fechado porque ela foi para Nárnia e voltou. Olha só. E aí o homem às vezes não sabe disso, mas isso acontece também. Jordana, nós estamos caminhando para a reta final do nosso podcast. O assunto tá muito bom, sério. Acho que tem muita coisa ainda para ser dita. Sem dúvidas. Infelizmente nosso tempo tá curto. Eu quero, inclusive, se você tá assistindo esse podcast e tá gostando do assunto, comenta aqui que você gostou. Comenta aqui, ó, Pablo, parte 2 pra gente aprofundar. Porque eu tenho certeza que tem muita coisa que ainda você não falou sobre a intimidade da mulher, que pode, de fato, ajudá-la nos relacionamentos. Eu acho que você pode talvez voltar aqui em algum momento pra gente falar um pouco sobre isso também, de que muitos relacionamentos estão se perdendo pela falta de sexo e talvez a forma que conduz o sexo. Também. Mas pensando numa frase pra você fechar esse podcast com chave de ouro, sem muita gozação, mas com assunto sério, mas falando do seu assunto, pra gente deixar marcas nesse povo e entender que a sexualidade tem que ser dita, esse tabu tem que ser quebrado e que sexo é vida, tá bom? Segura que eu dou uns recados e a gente já volta, tá bom? Perfeito. Meu povo, tá gostando? Eu tenho certeza que vocês estão gostando, eu tô gostando demais. Descobri cada brinquedinho aqui que falar pra você, viu? Nunca imaginei na vida. E a loja dessa moça é legal, porque geralmente eu achei que ela ia trazer um trem de borracha que eu não ia conseguir tocar. Mas aquele ali, não que eu tenha gostado pra vida, mas eu achei interessante. Mas enfim, ó, deixa eu agradecer aqui a Pampulha Consultoria. Tá na tela pra você a Pampulha Consultoria. Você já conhece? Se não, já siga a Pampulha Consultoria no Instagram. Se você não precisa agora, você vai precisar. Mas eu quero falar com você que tá pagando a prestação do seu carro, do seu financiamento, e ela já não cabe mais no seu bolso. Tá difícil pra você? Eu imagino. Mas você sabia também que pode estar pagando 2 carros, sendo que você comprou um só?
É sério, isso é verdade, pode acontecer com você. Por isso eu te peço para entrar em contato com a Pampulha Consultoria e verificar se de fato isso está acontecendo com você. Chama o Luiz lá, faça uma análise, porque no seu contrato pode ter cláusulas abusivas, pode ter cláusulas matemáticas que você nem conseguiu entender e emocionou e ela assinou. Meu filho, presta atenção, você pode estar sendo lesado, isso acontece com muita gente. Ó, seu carro teve busca e apreensão, o banco já levou, ligue na Pampulha Consultoria que eles resolvem para você. Não adianta ficar com essa ameaça, você não tá nem dormindo, tá preocupado, e aí de repente acorda cedo com o oficial de justiça na sua porta, aquele vizinho metido seu vendo seu carro sendo levado. Imagina a humilhação, não espere isso acontecer não. Chame agora a Pampulha Consultoria e resolva a sua vida, tá bom? Deixa eu agradecer ao Odonto Araújo. A Odonto Araújo é a minha clínica. Por que eu falo minha clínica? Eu cuido dos meus dentes lá, minha família tá lá, sabe por quê? É a Patrícia Bertz com a família dela cuidando da minha, e cuide também da sua. Você vai ali no centro da cidade, na Rua Tamóis, número 200, que o Dr. Araújo está lá para oferecer todo o atendimento na sua saúde bucal, desde tratamentos como limpeza dentária até implantes, tem também serviços estéticos. Gente, a Odonto Araújo é completinha. Eu peço a você que vá lá depois, faça um orçamento, faça uma visita, é a minha indicação, tá bom? Um abraço para Patrícia e a turma toda lá da Odonto Araújo. E para fechar, deixa eu te falar da Brasil Sustentabilidade. Anota aí, meu filho, Brasil Sustentabilidade. Você tem uma empresa, você é empresário, tem um grande negócio, às vezes tem lixo eletrônico, aqueles equipamentos seu que tá ali no depósito, parado, você vai jogar fora, você precisa descartar no lugar correto. Agora, você vai descartar e fazer um bom negócio. É aí que entra a Brasil Sustentabilidade, especialista nessa hora. Ela vai entrar com o recolhimento desses objetos, vai fazer uma destinação ecologicamente certa e fazer o jogo virar. Você tem um ferro velho, você conhece quem tem ferro velho que compra esses lixos eletrônicos? A Brasil Sustentabilidade vai fazer essa parceria com você, vai comprar na sua mão, ou seja, é dinheiro que está sendo jogado fora, aí que entra. Eu preciso que você também conheça a Brasil Sustentabilidade. No próximo episódio eu vou trazer o vídeo institucional aqui para mostrar muita gente que é uma empresa incrível, tá espalhada pelo nosso Brasilzão, levando consciência para o povo, cuidando do meio ambiente e transformando isso em rentabilidade. Muito obrigado a Brasil Sustentabilidade, grande marca, é um prazer ter vocês aqui no nosso podcast. Agora, para fechar com chave de ouro, antes de tudo, quero te agradecer demais por ter aceitado o convite. Quero dizer que foi um bate-papo incrível. Você é uma pessoa de muito conhecimento e conseguiu transparecer aqui esse conhecimento de uma forma tão natural, tão leve. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Imagina, foi um imenso prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Eu sempre gosto de compartilhar um pouquinho daquilo que eu sei, porque eu acho que quanto mais as pessoas sabem, melhor o mundo fica. E tem duas coisas que eu sempre falo. Primeiro, gente que goza não enche o saco de ninguém, né? Literalmente, esvazia ele. Então, se as pessoas têm prazer, o mundo vai ser mais feliz. E, para poder gozar, as pessoas precisam ter prazer na vida para que tenham, então, prazer na cama. Show de bola. Muito prazer conversar com você. Fique com Deus e até a próxima. Nós vamos trazer parte 2, vai depender do povo, tá bom? Tomara que tenha. Valeu, Jordana. Meu povo, vou ficando por aqui. Quero agradecer demais a sua audiência, a sua participação até agora. Aproveite, compartilhe esse link lá no seu grupo de família. Manda pra todo mundo. Vamos falar de sexo no grupo de família? Mande pra sua esposa também, se você tá assistindo. Você, mulher, mande pro seu marido. É importante falar sobre isso e o relacionamento fica mais leve, muito mais bonito, tá bom? Tudo certo? Já tá inscrito? Então tá tudo certo. Se você já é inscrito, mais uma vez, meu muito obrigado. Eu vou encerrando por aqui com o apoio de LF Studio, videocast, podcast. Aqui é o lugar, viu? Parceiraço nosso. Ó, se lembre sempre, onde Deus passa, nada embaraça. Até a próxima, meu filho.